Quando tinha 13 anos, mudou-se com os pais irmão para São Paulo, onde está até hoje. Faz meio século e nesta cidade casou-se, tem 2 filhos, uma filha, e estes se desdobraram aí, por enquanto, em 2 netos e 2 netas. Ó, tem muita história para apresentar, então já vou direto. Seja muito bem-vindo, professor Mário Sérgio Cortella! Com alegria. Uma das coisas melhores que há é a gente poder partilhar numa espécie de encontro virtual no fim da tarde. Você sabe que os gregos antigos, especialmente no mundo de Atenas da filosofia, chamavam esse horário de simpósio. Simpósio, da onde veio para nós a palavra simpósio, porque era hora de se juntar para tomar alguma coisa junto e conversar. Por isso aqui começamos nós, com alegria, nosso simpósio. Olha só, professor, sabe também que nesse horário, eu já falei aqui também, que existe esse momento que não está escurecendo, que também já não é dia, já não é mais noite. Como é que chama isso? Lusco-fusco. O lusco-fusco. Lusco-fusco. Mas tem um outro termo, Dudu, que é penumbra. Penumbra. Né? E é claro que essa transição, né, de luminosidade, ela acontece não só na natureza, mas nas cabeças também. Tem gente que está em transição ainda, está em lusco-fusco. Ainda não é noite, ainda não é dia. Alguns chamam de indefinição. Mas a tua expressão lusco-fusco, ela é boa. Olha, professor, eu vou chamar, dá licença, que eu poderia chamar, falar, né, que é filósofo, já foi secretário de educação, mas eu vou chamar de professor porque vem até da sua mãe também, que é a profissão professora também, né, professor? E nasceu no dia 5 de março, eu nasci no dia do aniversário dela. Você disse logo no início que eu nasci 5 de março, você não disse o ano, é 1954. Eu fiz 67 anos em 2021, mas eu nasci no dia em que minha mãe, Emília, fez 25 anos de idade. Aliás, é um dia muito especial, não só por isso para mim, mas porque é o Dia Nacional da Música Clássica, que é o dia do nascimento de Heitor Villa-Lobos, né? Portanto, acaba marcando um pouco a minha trajetória, a trajetória dela. Sim. E é bom, né? Eu sou filho de professora e sou professor há 47 anos. Vocês não tinham ainda, né? Quem está aí no estúdio e, né, em home office não tinham nascido, eu já estava na atividade docente. E durante muito tempo, aliás, né, a docência, ela não é para mim só uma profissão, né? Ela é um modo de ser. E eu gosto demais dessa atividade, gosto demais do mundo, né, da educação escolar e, claro, aprecio imensamente a partilha, como Emília, minha mãe. Emília Cortella. Professor, desculpa, eu só não entendi que o senhor falou. Aliás, eu vou chamar você, né? Eu só não entendi essa parte que as pessoas que estão online aí, que é o Leandro Nassif e a Rafa, que ficou meses tentando marcar essa entrevista. O senhor falou, você disse que eles que estão em casa, né, não eram nascidos e tal. Você quis dizer alguma coisa comigo e com o Rodrigo, que estamos aqui no estúdio? Não, porque você estava distraído, talvez, preocupado, né, com a filosofia, porque eu disse vocês no estúdio e vocês em home office. Tá? Você, por favor, o artigo 5º da Constituição garante a liberdade de opinião, mas não injúria e difamação. Então, isso aí está no Código Penal. Então, eu não fiz nenhum tipo de achaque, né, dessa natureza e não faria também, porque não é meu estilo. É uma das coisas que eu gosto do em filosofia e na docência, e o Rodrigo também, né, dentro do Estudo Imagina, é uma conversa em que não haja retórica furiosa, a ofensa, a degradação. Normalmente, quem tem retórica furiosa, isso é falta de argumento. Né? Portanto, o grande prêmio Nobel, Desmond Tutu, que foi Nobel da Paz, vive ainda, hein? Na África do Sul, aliás. Ele e o Nelson Mandela moravam na mesma rua durante anos, e o Desmond Tutu ainda vive. Ele lembra algo especial. Ele dizia que o pai dele o ensinou algo que vale para todo mundo. O pai dele ensinou a ele: não eleve a voz, melhore teus argumentos.
Olha que coisa ótima. Não aumente a voz, melhore os teus argumentos. Então, não, eu não sugeri nada em relação a você e o Rodrigo, por isso, melhore teus argumentos. Então agora, professor, você entendeu por que eu não falei a data do seu, não falei o ano que você nasceu, entendeu? E outra... Que ano você nasceu? Eu nasci... Fala a verdade, eu vou falar... Eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná, mas eu sou mineiro, igual você é um cidadão paulistano que nasceu em Londrina. Mas eu já tô aqui há 50 anos, eu nasci em 1969, professor. Puxa, que coisa boa, né? Eu gosto muito da sua cidade de origem, Ponta Grossa, e gosto muito de Minas Gerais, e gosto muito de Belo Horizonte. Até o início da pandemia, eu ia pelo menos uma vez a cada 3 semanas a Belo Horizonte para atividades, para aulas, e hoje sinto falta, né, dessa convivência. É claro que eu já estive em muitos lugares em Minas Gerais, tenho uma conexão muito forte com a literatura mineira, fiz muitas coisas em Belo Horizonte, na Afonso Pena, ali no Palácio das Artes, portanto, para mim é sempre expressivo que alguém como eu, saindo do estado do Paraná, né, seja capaz de estar, como é o teu caso em Minas Gerais, eu em São Paulo. Eu costumo brincar, Dudu, porque eu sou de Londrina, que eu sou VIP. E você também pode dizer isso, que é vindo do interior do Paraná. Né? Vindo do interior do Paraná, o que dá a ideia de VIP e já facilita. Muito obrigado aí para vocês. Então, eu sou VIP. E junto com o professor, somos VIP. Ô, professor, você falou que na data do seu nascimento da sua mãe, se comemora o dia da música clássica. O seu sonho, se você tivesse que escolher alguém, você seria Mozart? Eu seria com alegria. O meu primeiro livro, que saiu em 1988. Essa semana estou lançando o meu livro de número 47. Mas o primeiro foi em 1988, um livro sobre o filósofo francês Descartes. Muita gente que agora está conosco ouviu, né, coisas sobre Descartes ou estudou, especialmente em matemática, olhar plano cartesiano ou até, né, em filosofia. Mas o meu livro sobre Descartes ele foi dedicado, tamanho é o meu gosto, né, pelo Mozart, foi dedicado aos meus 3 filhos, dois filhos e uma filha, e foi dedicado ao Mozart também, que não me conheceu, né, ainda bem para mim, porque ele pôde produzir uma obra maravilhosa. E eu tenho, né, uma estima muito grande pela música sinfônica, mas eu sendo caipira, claro que eu também gosto da música caipira, gosto da música de viola, gosto daquilo, né, que em Minas Gerais é um pouco do armorial mineiro trabalhado de um outro modo, que o Chico Mário, irmão do Betinho do Enfio, né, foi o grande difundidor, né, por todo o país. Gosto daquilo que é a catira, que tem em várias regiões também, né, do nosso país. Mas Mozart né, alguns dizem que ela é a prova da existência de Deus. E eu vou falar, é a prova da existência de Deus. Eu quero te perguntar o seguinte, esse programa aqui, aliás, você tem um livro e você sabe com quem está falando? E aí o que eu quero te perguntar é o seguinte, dentro de tudo isso, porque você sabe com quem você está falando agora, porque esse programa aqui, nós temos 26 anos de história, pessoal. 26 anos de história, levando alegria, levando humor, levando positividade, e desde quando esse programa nasceu, essa é a nossa... eu acho que é para isso que ele existe, interatividade, e nesse momento agora tão difícil, essa positividade está sendo muito importante nesse momento, né? E a minha pergunta para você é o seguinte, essa positividade, ela funciona mesmo? Sozinha não. Aliás, né, uma das grandes forças da religião cristã no Ocidente é um italiano do século VI chamado Benedetto di Nursia. Benedetto di Nursia, que é chamado de São Bento. São Bento por católicos, anglicanos, ortodoxos. E Benedetto di Nursia, São Bento, fundou uma ordem religiosa chamada, vocês sabem, Ordem Beneditina. E essa ordem tem um lema em latim, né, que é um lema de vida que é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar sem trabalhar as coisas não acontecem. Não adianta eu sentar e dizer, espero que acabe a pandemia. Se eu não for atrás, se eu não, como cientista, não me juntar com outros, se eu não cuidar de quem hoje sofre de modo muito intenso, a oração por si, ela não é suficiente. Então,
rezar sem trabalhar não basta, e trabalhar sem ter reverência, né, sem ser capaz de honrar as fontes da vida, é algo que tira sentido. Nessa hora, a positividade ela é um ponto de partida, mas ela não é suficiente para que se chegue. Eu, Cortella, tal como vocês, dizer, não, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou atrás. Bom, isso é uma animação que impulsiona, né, a minha caminhada. Mas para eu caminhar com sucesso e chegar ao êxito, eu preciso de formação, de capacidade, preciso, inclusive, ter muita nitidez de onde quero chegar. Por isso, vale, né, claro, ser positivo. Nesses tempos que nós estamos vivendo, a positividade ela é uma das coisas que mais eleva nossa capacidade de não decairmos, de não nos derrotarmos. É muito difícil, né? É muito complexo, né? Muito turbulento viver neste tempo em que nós estamos. Mas eu queria lembrar, uma das pessoas mais importantes da minha formação é uma pessoa que eu nunca tinha encontrado pessoalmente. Eu encontrei em Belo Horizonte um dia, porque eu fui fazer uma palestra no Minas Centro e ele estava lá no Minas Centro. E olha só, que é Tiago de Mello, que é um estupendo amazonense, um grande poeta, 95 anos de idade. Tiago de Mello, quando eu tinha 12 anos de idade, Tiago de Mello lançou um livro. Eu ainda morava em Londrina e meus pais me deram um livro de poesia, Dudu, com um nome maravilhoso, que eu acho que tem a ver com isso que você fala e com aquilo que vocês desejam. Porque o livro se chama Faz Escuro, Mas Eu Canto. Olha só, faz escuro, mas eu canto. Não é que o escuro ele tem que ser ignorado, mas ele não pode impedir que a gente seja capaz de cantar. E é aí que eu vejo também o lugar da positividade. Muito bem. Eu vou abrir agora para os amigos que estão aqui na sola. Você quer fazer uma pergunta aqui para o professor? Fica à vontade, velho. Quero sim. Professor, primeiro quero dizer que é uma honra receber você aqui. E que com bom. Todo respeito, eu não vou para a cama uma noite sem você. É nem eu, viu? Isso já favorece, significa que ainda tem alguma sanidade. Sim, você é minha dose diária de boa informação. E falando dessa questão da positividade, muitas vezes a gente acaba acreditando que ser positivo é acreditar que algo pode ser feito, né? Tentar ver por esse lado, né? O otimismo, a positividade, acreditar que algo pode ser feito. Porque muitas vezes os pessimistas, eles já se colocam num lugar confortável, entre aspas, de que não tem nada que fazer, de que está tudo resolvido. Né? Tá resolvido porque não tem solução, então é melhor não fazer nada. E a gente aqui do Grafite, a gente tenta ir por esse lado de que, olha, essa positividade é uma forma de acreditar que algo pode ser feito. Isso faz sentido no mundo da filosofia? Faz bastante. Afinal de contas, a filosofia da esperança, por exemplo, ela não é a filosofia da ilusão. A ilusão é quando você se engana, ou se auto-engana, ou é enganado ou enganada, imaginando que algo será e não será. Mas a esperança é a possibilidade de ir buscar. A esperança é a necessidade da gente não desistir. Leandro, eu venho usando muito uma expressão, né, que vem de um estupendo mineiro que viveu durante décadas na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nascido, olha que coisa, em Boa Esperança. Olha que cidade boa para nascer em Minas, na cidade de Boa Esperança, que é Rubem Alves. Rubem Alves, um estupendo educador, que faleceu em 2014. E eu venho usando isso que eu vou te dizer agora com muita frequência. Rubem Alves dizia que há uma diferença entre otimismo e esperança. Há uma diferença entre ser otimista e ser esperançoso. Otimismo é quando, dizia ele, é quando, sendo primavera do lado de fora de mim, também nasce a primavera dentro de mim. Isso é otimismo. É primavera do lado de fora da gente, tem primavera do lado de dentro da gente. No entanto, dizia ele, esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora, você não desiste de fazer a primavera do lado de dentro. Isto é, quando do lado de fora da gente é deserto, que a gente continua insistindo para ter flores dentro da gente. Por isso, o otimismo não é tão difícil. A esperança, ela é um pouco mais complicada. E como você talvez já tenha me visto escrever ou dizer, né, para mim, todo pessimista é um vagabundo à medida em que ele desiste, né, e é muito mais confortável, usando o teu termo, é muito mais confortável não precisar se mexer e acreditar que não adianta se mexer, e por isso, então, você não se mexe. De maneira geral, a humanidade estaria perdida
na mão dos pessimistas. Você já imaginou se em 2020 cientistas de várias áreas pensassem assim, é impossível fazer uma vacina em menos de um ano. Sim. Não tem como, na história humana nunca aconteceu. Nós estaríamos, para não usar um termo técnico, perdidos. Né? Nós estaríamos perdidos com essa condição. Olha só, falando de pessimista aí, até citou isso, que pessimista é vagabundo, é aquela coisa assim, que eu até já vi você falando, que a pessoa chega e fala assim, nós estamos conseguindo, nós estamos fazendo, por enquanto não deu nada errado. Aí ele fala assim, não, mas calma, você vai ver se não vai, se o negócio não vai, daqui a pouco acontecer algum problema aí. É mais ou menos em cima disso também, né, professor? Sim, claro, porque o pessimista, ele é aquele que desacredita para não precisar se mexer e, por outro lado, fica aguardando só a catástrofe. Só a catástrofe. Atenção, o otimista não pode ser ingênuo. O otimista não pode ser aquele que acredita que sempre dará certo, porque muitas vezes não dará. Uhum. Eu, por exemplo, no campo do esporte, eu torço para o Santos Futebol Clube. Meu time, o Santos, ele foi como grande campeão em vários momentos da história nos anos 1960, quando eu tinha 12 anos de idade. No ano em que o estupendo Thiago de Mello lançou, em 1966, olha só, lançou Faz Escuro Mês Eu Canto, meu time foi humilhado pelo Cruzeiro algumas vezes. Depois, em outro momento, isso aconteceu em relação a outras organizações. É por isso que, para evitar que eu tenho um otimismo que seja ingênuo, eu prefiro imaginar que o otimismo resulta do preparo, da dedicação e, é claro, de uma boa expectativa. Só um tonto imaginaria que em 2014, na Copa, no Mineirão, a seleção brasileira iria, faltando 5 minutos, se recuperar dos 7 gols que houvera tomado. Agora você diz, mas você é um pessimista. Não, é a ser capaz de observar a realidade. E nesse sentido, o otimista não pode ser ingênuo, mas que o pessimista é muito mais sossegado para ele, porque a melhor coisa é, como você lembrava, Dudu, ele sentar e esperar dar errado. Ô, professor, só o seguinte aqui, uma pergunta aqui rapidamente. Falando em esporte, como é que tá esse joelho direito seu aí? Como é que tá? Tá beleza? Como é que tá a situação aí? Olha, você sabe que eu passei por uma cirurgia em 2018, em 2017, e apesar de eu ser obeso, eu não sou sedentário. Em 2017, Cláudia, com quem eu sou casado, e eu estávamos na Bahia, eu estava fazendo uma palestra ali na Praia do Forte, e ao terminar a palestra, a gente foi correr um pouco, como eu faço todos os dias agora na esteira. E uma das coisas mais interessantes é que eu me distraí num determinado momento, tropecei e bati o joelho direito num banco de areia e ele acabou, entre aspas, fraturando o subcondral. Não é uma fratura, mas seria o equivalente. Passei 2017 de cadeira de rodas, buscando corrigir isso, não teve jeito. Em 2018, eu acabei passando por uma cirurgia e colocação de uma prótese completa alemã, e isso é bom para mim, porque eu sou avô de 2 alemães. Sim. Fiz com que pudesse ter ali uma prótese, ela tem, e agora ela não é notável. 2 coisas muito boas nisso, Dudu, com essa prótese. Primeiro que o médico, assim, que eu saí da cirurgia, estava eu no quarto já em recuperação, ele disse assim, professor, foi muito boa a cirurgia, o senhor vai poder dirigir daqui a 2 meses. E eu fiquei numa alegria imensa, porque eu nunca dirigi na minha vida. Eu não dirijo. Eu não tenho nem carteira de motorista. Eu nem sabia que uma cirurgia como essa oferecia essa possibilidade e essa habilidade. E a segunda coisa que ele disse mas tem uma coisa que é mais complicada, por conta até do mecanismo da prótese, e ela é interna, ela é invisível, só se vê a cicatriz, o senhor não vai mais conseguir bater o calcanhar nas nádegas da perna direita. Como não era uma prática que eu tinha no cotidiano, não era algo que eu me dedicava a fazer, portanto, não senti tantos prejuízos. Mas é algo que me ensinou várias coisas esse período desse modo.
Um deles foi a ter um pouco mais de paciência no deslocamento, que eu tive de aprender, e segundo, foi aprender a respeitar mais quem tem alguma dificuldade de deslocamento, seja por conta da idade, algum trabalhador físico. É interessante, viu? Porque a gente, como diz o catarinense Leonardo Boff, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Sim. E se um ponto de vista é a vista a partir de um ponto, o joelho direito, da qual essa condição fiquei prejudicado, mas durante 20 anos eu fui jogador também de futebol. Eu era ponta direita, coisa que agora, tal como não consigo mais bater o calcanhar nas nádegas, também não consigo mais jogar futebol como eu já joguei. Mas eu tinha perguntado mais também, por essa questão seguinte, foi sorte ou foi azar? Esse momento que você bateu o joelho assim, algo poderia ter te avisado antes disso acontecer? O que você pode dizer em relação a isso, assim? Olha, você sabe que a gente usa em português 2 palavras para falar do momento, da circunstância, da ocasião. Aquilo que é o momento, a circunstância, a ocasião que é benéfica, essa ocasião nós chamamos de sorte. Aquela ocasião, circunstância que é maléfica, nós chamamos de azar, que aliás é uma palavra árabe, azar. É interessante porque são poucos os idiomas que têm 2 termos para falar da ocasião. Nós é que usamos já diretamente a noção de sorte como um momento benéfico e azar como um momento maléfico. Ora, aquele momento foi um momento de azar. Nesse sentido, foi uma circunstância inesperada. Ela não era inevitável, porque eu conseguiria, se eu tivesse prestado mais atenção e não ficar só olhando para Cláudio por horizonte, talvez ter evitado. Mas é uma circunstância, nessa hora. Evidente que a ideia de sorte, ela tem uma relatividade. Um dos meus livros se chama A Sorte Segue a Coragem. Sim. A sorte segue a coragem. Imaginar que vocês estão, por exemplo, há tanto tempo no ar, que vocês conseguem ficar nas ondas do rádio, e também agora com as plataformas digitais. Alguém dizer, olha que sorte que tem aquela gurizada, como a gente diz no Sul, aquela meninada, piá no Paraná, mas no Sul, em geral, a gurizada, essa meninada, que olha que sorte, mais de 1/4 de século que eles estão em atividade. Sorte, dedicação, esforço, correção de rota, momentos em que você quer largar, volta, retoma. Portanto, sim, aquele foi um momento meu azarado. Mas o que não foi azarado? Eu poder ser socorrido, ter tido possibilidade de recuperação, não ter uma atividade na qual se exigiria o deslocamento físico para eu fazer o tempo todo. Era possível fazer, como eu fiz, inclusive em Minas Gerais, palestras sentado numa cadeira de roda até ficar recuperado. Por isso, digamos que foi um azar relativo. O Rodrigo Rodrigues vai perguntar para você aqui, velho. Fica à vontade aí. Professor Mário Sérgio Cortella, que satisfação ter a sua presença aqui no programa. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que bom. Aqui é o seguinte, a gente está falando de positividade. Aqui no programa, por exemplo, já tem, durante todos esses anos, a gente tenta levar exatamente isso para os ouvintes, positividade. Eu acho que é por isso que está dando certo o programa. Mas a gente leva positividade sem abrir mão das piadas de quinta série que a gente costuma fazer. A gente ri de coisas idiotas aqui. Tem ouvinte, por exemplo, que fala que a gente tem síndrome de Peter Pan. Tem ouvinte que pede pra gente, por exemplo, pra imitar a buzina de Kombi. Manda uma buzina de Kombi pro meu bairro. Então, eles adoram isso. Então, eu queria te perguntar o seguinte, existe uma dose certa de positividade ou a gente não tá sabendo brincar? Não, eu acho que há uma diferença entre ser bem-humorado e ser tonto. Tem gente que é tonta. Ela não sabe brincar porque ou ela exagera, exorbita, ou ela faz de modo pouco engraçado, ou ela é capaz, por exemplo, de ser animada e engraçada. Eu acho que existe uma medida, que é quando alguém pede que você imite ou coloque no ar o som de uma buzina de Kombi, é um pedido. Eu uso uma regra, por conta da área de educação, de ter trabalhado e continuar muitos anos lidando com pessoas, eu uso uma regra contínua, que todas as vezes que posso eu a lembro, que é: não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Quando você, Rodrigo, lembrava da quinta série, as piadas da quinta série, na quinta série eu ria de você, você riria de mim.
Nós riríamos juntos. Aliás, eu tinha apelido, o outro tinha apelido, todo mundo tinha. Você me gozava, tirava sarro, que era o termo que se usava, né? Não trollava, porque não existia o termo ainda, mas você gozava um ou outro, e era algo recíproco, sem algo que marcasse o campo da maldade. Quando era o campo da maldade, você dizia, opa, há limites. Qual é o limite? O limite não é a censura. O limite é a capacidade de não ria de mim, ria comigo. Né? Se nós dois rimos, fica melhor para ambos. Se só você ri e eu me sinto humilhado, porque pode ser que eu me sinta humilhado rindo. Eu, desde menino, jogo truco. O truco paulista, não o truco mineiro. Jogo truco. No truco, vale brincar, xingar, pular, chamar, ofender, mas há um limite. Esse limite você vai testando no dia a dia. Por isso, eu acho que vale fazer coisas da quinta série. Quem não faz de vez em quando? Sim. Aliás, é uma capacidade boa de memória. E tem coisa que a gente tem que deixar lá na quinta série. Ô, professor, nós temos aqui o Rafael Mazzi. Ele é o nosso Aristóteles. Que é o que para você é o maior pensador, né, da história. Só que não é que ele é pensador, é porque ele é gago, né? Como Aristóteles também era gago. E aí ele quer te fazer uma pergunta também. Rafael Mazzi, fica à vontade de fazer uma pergunta pro professor aí, velho. Olha, é um prazer ter você aqui, querido. Eu me sinto um burro do seu lado. Isso, cara. Olha, o programa Grafite está de segunda a sexta e a gente fica no ar por 2 horas. Então a gente carrega o título de programa de humor. Mas, na verdade, nossa intenção é divertir, ser companhia, levantar o astral das pessoas. É o nosso também, né? E como se... Falei que ele é gago? Aristóteles aí, ó. Eu falei, professor. Fica emocionado. Ué. É como se a gente falasse carpe diem pros ouvintes e para nós durante essas 2 horas, né? Carpe diem. A filosofia fala algo sobre isso? Fala bastante. Eu vou aproveitar que essa é a minha última entrada em participação nesses 30 minutos, porque eu já sigo depois para outros. Eu também, né, sou comentarista de rádio e entro em breve, né, ao vivo nos meus comentários. Eu queria ler que não é na vossa rádio, senão aqui continuaria. Uma das coisas boas é que, sim, essa expressão que é mostrada, né, um pouco por Ovídio, um grande poeta do passado, que é posterior a Aristóteles, né, e que ele falava do carpe diem no sentido de aproveite o dia, não perca a ocasião do momento. Mas a ideia de carpe diem, isto é, aproveite o dia, não significa viva só o dia, não deixe de vivê-lo. O aproveite o agora não significa só viva o agora, significa não fique só pensando no futuro, porque do contrário você não viverá nesse momento e perderá o que agora está. Exemplo, eu, Cortella, não deixo em nenhum momento, né, por conta da pandemia, né, de prestar atenção, de me proteger, de olhar o que eu preciso para daqui a 5 anos, 10 anos, mas eu não deixo também de, quando vem à tona a possibilidade daquilo que é o agora, né, de fruí-lo, tal como nós estamos fazendo agora. Né, quando convidado aqui por um tempo pela Rafa, né, durante alguns meses para participar, eu não perderia esta ocasião. Aproveitar este momento, né, esse momento em que eu vou partindo lentamente no lusco-fusco, como diria o Dudu, né, é algo que faz parte do carpe diem, né, e, portanto, uma das grandes coisas da história é que a gente é capaz de olhar o agora, mas não perder a visão de futuro. E o contrário também, não é, Dudu? Olha só, doutor, eu quero agradecer muito e espero da próxima vez que você venha até nós aqui nos estúdios, que pode deixar muita cesta de pão, né? Porque eu sei que tem origem da sua família de fazer pão, seu pai Antônio. Nós vamos colocar aqui e muitas uvas, porque eu já fiquei sabendo que você descontrola quando tem uva. Você, né, come uva compulsivamente. Vamos deixar pronto para receber você aqui. E eu quero agradecer muito a presença de Bud Spencer aqui no nosso programa. Bud Spencer. Eu vou te contar uma coisa, Dudu. Nesse minuto meu final, eu estava na Europa no dia que o Bud Spencer morreu. Né? Eu estava lá, porque eu sou parecido com o Bud Spencer. Né? Aliás, só para quem não sabe, o Bud Spencer, ele era um ator de teatro do sul da Itália, ele falava 9 idiomas. Nossa. E ele viveu no Brasil. Sim. Ele foi casado com uma brasileira. Na foto aparece ele com o Terence Hill, que continua vivo. Bud Spencer morreu. Bud Spencer foi cônsul
da Itália, na cidade de Olinda, né, em Pernambuco. E ele, no dia que ele faleceu, por coincidência, Cláudio e eu estávamos chegando na Alemanha, né, e a aeromoça da empresa alemã disse assim: o senhor veio para o enterro do seu irmão? Claro que ela falou isso em inglês. E eu disse não. Eu entendi na hora o que ela quis dizer, né? Eu disse não, mas eu gostaria muito de honrá-lo. Né? E sabe o que eu mais gostava? E aproveito a ouvir essas palmas. Eu mais gostava nos spaghetti western que tinha nos anos 1970 do Bud Spencer e do Terence Hill, era o som do tapa, né? Porque Nelson Rodrigues dizia que o que dói na bofetada é o som, né? É a humilhação que vem do som. Por isso, aproveitando o som das palmas, lá vou eu. Abraço. Muito obrigado, professor. Muito bom. A gente espera numa outra oportunidade que esteja ao vivo com a gente aqui dentro do estúdio. E nós vamos para o intervalo e voltamos com as últimas do Grafex. Fica aí rapidinho.